Você sabia que os segredos das mulheres egípcias para conquistar os seus maridos vêm desde a época dos faraós? Pois é, no vídeo de hoje eu vou revelar como essas mulheres fazem para conquistar os seus maridos usando os sentidos e assim construir um casamento duradouro. E diria mais, além de conquistar os seus maridos, isso também, durante os anos de convivência, acaba criando um vínculo familiar tão grande que até depois de sair de casa, os filhos, tanto as meninas quanto os meninos, sentem necessidade de voltar em casa para sentir os cheiros e os aromas e todo aquele envolvimento dos sentidos na casa dos pais. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. Alguns vídeos atrás vocês pediram para eu mostrar para vocês a minha pesquisa sobre os segredos das mulheres egípcias dentro dos casamentos. Por que esses casamentos são tão duradouros e como que essas mulheres conquistam esses homens? Porque, meu amor, é assim, é uma meta de vida da mulher egípcia manter o marido apaixonado por ela até os últimos dias de vida desse casal. Porque sim, a maioria dos casais aqui no Egito, eles casam para sempre, eles não separam. Não é como no mundo ocidental que perdeu a química, já separa, fila que anda, aqui não é assim, tá? A mulher, ela tem todo esse comprometimento com o corpo dela. Porque aqui acredita-se sim que além de ser uma coisa promíscua, né, que aquela coisa toda lá, ainda tem aquela coisa da energia, que sim, quando você, aqui tem muito dessa crença assim, que quando você fica com um cara, você tá trocando uma energia e aí aquela coisa fica impregnada em você, então não é legal. O legal é você casar e ficar com uma pessoa pro resto da vida. Mas aí você tem o que é que elas trabalham nos sentidos para conquistar o homem da vida dela. Primeira coisa, os perfumes, os cheiros e os cuidados com a pele. Isso a mulher egípcia, ela aprende desde criança, vendo a mãe fazer isso. Tanto o filho quanto a filha, eles crescem sentindo o cheiro do perfume da mãe, vendo o cuidado que a mãe tem com a sua pele, com a sua aparência, com o seu corpo, porque já falei para vocês, a mulher egípcia, independente da classe social, ela se preocupa com a qualidade da pele dela e com a aparência dela perante ao marido. Porque, meu amor, se você estiver na casa de uma mulher egípcia e você ficar observando, se é uma mulher que não gosta de usar maquiagem, que faz parte da exceção das mulheres egípcias, ela já vai acordar, ela vai trocar a roupa que ela estava dormindo por uma outra roupa e vai estar bem apresentada, principalmente para o marido. Elas têm um cuidado muito grande com a aparência delas na frente do seu marido. Por exemplo, você não vai ver uma mulher egípcia com a camisola furada, a não ser, né, gente, claro, tudo tem exceção, tem pessoas que não têm dinheiro, tem pessoas que vivem em uma condição péssima. Eu vou trabalhar aqui com a regra da sedução. Tudo bem? Então vamos lá, elas têm cuidado de ter camisola, por exemplo, dentro do enxoval de uma egípcia, porque sim, meu amor, a mulher egípcia, ela vai juntando o enxoval dela desde o primeiro dia da primeira menstruação. Já falando de pessoas pobres, né? Todo o dinheirinho ali que os pais conseguem juntar é pro enxoval da menina, da filha mulher. Então ela já começa. Se a menina é de uma família rica, obviamente, ela sai para comprar tudo na Europa e compra o bom e do melhor tudo de uma vez só. As meninas que são pobres, elas vão juntando ao decorrer da vida ali, da adolescência dela, o enxoval. Ganha dos parentes, do pai, da mãe, dos avós, aí cada um com a sua realidade. No enxoval da mulher egípcia, além das coxas de cama, das coisas que são compradas, é muito importante a roupa que ela vai dormir com o marido. Além da roupa de cama ser muito importante, também é importante a camisola, a roupa que ela vai estar apresentada. E aqui ainda elas usam a camisola com penuar, acho que chama, né? Penuar por cima. As mulheres que são mais religiosas, já tem filho, usam uma galabia que é bem específica daqui, que é uma galabia de dormir, de algodão. Aí tem umas que tem babadinho, outras que não tem. Cada mulher ali com a sua sensualidade pessoal, né? Mas sim, elas vão ter uma roupa para dormir com o marido. E aí também, junto com essa coisa da vestimenta, os cuidados com a pele, como eu falei para você. Aqui é muito comum no Egito e no mundo árabe também, elas esfoliarem com muita frequência a pele. Até os médicos hoje em dia falam que não é legal, né? Mas as egípcias, desde a época dos faraós, elas fazem essa prática
pelo menos, assim, as que nunca esfoliam a pele, elas esfoliam 2 vezes ao mês. A primeira vez é a depilação, que é usando o puxa-puxa. Mesmo que ela não tenha pelo, porque ela é uma abençoada da genética, ela não tenha pelo, ela vai fazer uma passada desse puxa-puxa no corpo dela inteirinho para tirar as células mortas. Tanto é que qualquer depiladora egípcia que fala, às vezes eu vou fazer minha depilação e falo, ah, mas aqui não precisa, porque aqui eu não tenho pelo aqui. Ela fala, não, mas é para tirar as células mortas. Então, feito isso, aí elas vêm com uma preparação que geralmente, não é sempre, cada depiladora, cada mulher, cada mãe, cada casa tem a sua receitinha pessoal, mas na maioria, no geral, é a receitinha. Anota aí. Faz o puxa-puxa. Como é que é o puxa-puxa? É mel, açúcar e limão. Faz aquele melado no fogo, vai mexendo até virar um melado. Tem essa receita na internet, é só você procurar como fazer cera egípcia caseira. E aí você faz essa cera. Aí você passa no seu corpo inteiro. Ela tem um jeito certo de passar. E aí vem o pulo do gato das egípcias, que elas usam isso aqui desde a época dos faraós, com azeite de oliva e amêndoa, óleo de amêndoa. E aí dentro desses 2 óleos, você pode botar só um ou não, mas a maioria gosta do óleo de amêndoa por causa do cheiro adocicado das amêndoas. Aí você vem e coloca a essência de jasmim e rosas. Elas amam aqui, tá? Feito isso, passa na pele e aí você também, no caso atualmente aqui, com a influência do pessoal dos Emirados e Arábia Saudita, hoje em dia, quando você vai numa casa de depilação egípcia, elas também, dentro desse preparo que eu falei pra você, elas depois colocam na pele essa essência e aí elas colocam um extrato de oud, que são as madeiras lá da região da Arábia Saudita, dos Emirados, que é um cheiro perfumado muito forte. E aí alguém bota sândalo, outras botam baunilha, cada uma bota o que quiser. Você fazendo isso sempre, como eu tô falando pra você, vai deixar a sua pele maravilhosa. E elas fazem isso também no rosto. Agora eu também, dentro da minha pesquisa, além de eu pesquisar o que elas fazem, eu pesquiso se alguma coisa tem efeito colateral. Elas também, algumas, não são todas, passam a cera no rosto para tirar as células mortas, porque a depilação elas fazem com aquela linha, né, que chama no Brasil, eu acho, fatla egípcio. Aqui no Egito elas usam a linha, mas muitas delas, não todas, usam a cera para poder tirar as células mortas. Não se faz depilação no rosto com cera, porque você acaba com a musculatura e com o tempo você fica com flacidez precoce. Aí vamos para a segunda coisa, que é a maquiagem e a aparência. A aparência, eu já falei para vocês que elas acordam e dormem muito bem arrumadas. E a maquiagem, aqui eu já até falei num vídeo antigão aqui do canal, que acho que nem muita gente que é nova aqui no canal nem conhece, e eu falo sobre o tint, que é esse que hoje em dia tem lip tint. Mas antes disso ser uma coisa comum, o Egito já tinha isso há muito tempo. E era usado com um pó que chama pó de gazelle, sangue de gazela, que é um pó vermelho que elas usam para botar no calcanhar, porque elas gostam do pé do calcanhar vermelho, já falei em alguns vídeos aqui. Isso aqui é um padrão de beleza das mulheres egípcias, balad, das mulheres mais populares, ter o calcanhar rosinha, sabe? E elas faziam essa mesma misturinha que elas botam no pé, elas usavam aqui para dar a sensação de corada. Então houve uma época, hoje em dia isso não mais, mas houve uma época lá nos anos 80 até os anos 90 que o padrão da mulher egípcia, elas se maquiavam de branco, porque quanto mais branca a pele, mais sinal de nobreza e beleza era, e você via muito isso nas classes mais pobres, muito mais do que nas classes sociais mais altas. Por quê? Por causa do conhecimento. Como as classes mais baixas não têm acesso ao conhecimento, elas não tinham acesso que isso que elas faziam era horrível e que não se devia fazer isso. Então elas pintavam a cara ali com uma maquiagem branca, aquela base mais clara, não, é branco papel mesmo. E essas tintes muito vermelho e o pé vermelho e alisavam os cabelos. E aí, graças a Deus, hoje em dia, né, dos anos 2015 para cá, nós temos agora uma grande aceitação da beleza egípcia típica,
Como é a beleza egípcia típica? É a beleza igual a mulher brasileira. Nós temos várias formas, várias cores, várias alturas, vários tudo, e cada um dentro do seu padrão. As propagandas dos anos 2000, 2001 para cá, as propagandas têm muitas propagandas com mulheres cacheadas, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres loiras, porque dentro do Egito nós temos todas essas diferenças, assim como no Brasil. Então, a mulher aqui no Egito, ela se preocupa muito como ela vai se apresentar ao marido. Então, ela sempre vai estar procurando, infelizmente, né, nas redes sociais, hoje em dia, né, no caso, e na televisão, como é que as mulheres estão se vestindo. Então, cada uma dentro da sua linha, né? Quem usa lenço vai se inspirar nas mulheres de lenço, quem não usa lenço vai se inspirar nas mulheres que não usam lenço, mas elas vão estar sempre se inspirando em alguma coisa para poder se manter muito arrumada para os seus maridos. Então, sim, elas não ficam de qualquer jeito na casa delas. E aí elas até falam, que eu falei pra vocês, né? Eu falo assim, mas e se eu sofrer um acidente na rua e não tiver depilada, né? E aí vocês falaram, minha mãe também falava isso. E troca a calcinha, que vai, sofre alguma coisa na rua, aí vai ser socorrida com a calcinha furada, né? Aqui é meio que isso também. Só que elas acham assim, que o marido... Eu acho que eu vi isso numa novela da Globo, que eu acho que era O Caminho das Índias, que você tinha que se arrumar para os seus homens, né? E a mulher árabe, ela é assim também, porque ela acha assim, se ela não se arruma pro marido, e o marido vê ela sempre descabelada, mesmo que ela esteja cozinhando, e ela usa lenço, ela vai estar de lenço, ela vai botar o lenço numa posição que não caia cabelo na comida, que ela possa abrir, atender a porta caso venha alguém, algum homem bater na porta, algum delivery, alguma coisa, mas ela vai estar apresentável para este marido. Então ela vai estar sempre com um corretivinho, um blushzinho para dar aquela, sabe, aquele plus assim de saúde na cara. Então é uma preocupação que elas têm. A terceira coisa que você precisa fazer, culinária e tradições. A culinária no mundo árabe, ela é muitíssimo importante. Então aqui eu vou até ler para você o que é a culinária aqui, ó. A culinária árabe, ela é rica em especiarias e sabores. É uma forma de conquistar pelo paladar. Conquistar pelo paladar, eu fui criada na minha casa, a minha avó, minha mãe não falava isso, mas a minha avó dizia, você tem que saber cozinhar, dona Soraya. Eu falava, mas mãe, eu não gosto de cozinhar. Aí minha avó falava assim, mas tem que aprender. Você vai conquistar seu marido como? Mas você conquista homem pelo estômago e pela cama. Não é só pelo estômago e deixa a cama de lado que ele vai procurar fora. Aí não é só pela cama. Eu falava, então eu vou pela cama. Ela falava, não, porque aí ele vai comer fora. Vai uma mulher que faz os dois, vai ganhar ele de você. E aqui é essa, a concepção é realmente essa. Se você vai cozinhar para o seu marido, no caso da mulher egípcia, ela vai tentar aprender ou observar o que a mãe dele põe na comida. Qual o prato preferido dele? Elas vão pesquisar isso, sim. Elas pesquisam isso. Qual é o prato preferido do cara? É esse, tá? Deixa eu ver como é que a mãe dele faz. Numa conversa, claro que tem aquelas que são mais xiita, né? E vai lá pra casa do cara aprender, ela se enfurna com a velha da cozinha lá pra poder aprender e se dedica mesmo como se fosse um curso de pré-nupcial. Mas a maioria delas fazem o que? Isso eu vi na minha frente, tá? Elas fazem o que? Sentada assim, numa conversa informal, fala, tia, ai que delícia esse pato que você fez. Aí a sogra, né, a futura sogra fala, ai, que bom que você gostou. Ela, tia, o que você botou aqui que tá tão especial? Aí a sogra, né, a futura sogra começa a falar, botei isso, botei aquilo, botei aquilo. Ai não, mas fala a quantidade, eu quero fazer isso aqui igual. E aí a menina faz o pato, é um exemplo, tá? Faz o pato, depois traz pra mulher comer e aí aprovar, o filho dela com certeza vai aprovar. É assim que funciona, tá, gente, o negócio. Então elas têm uma preocupação muito grande. E quando eu perguntei, mas por quê? Qual é a importância de você cozinhar igual a mãe dele? Todas elas falaram pra mim, falaram, Soraya, você acha que ele vai sentir vontade de voltar para casa depois do trabalho? Como? Sentindo conforto, o mesmo conforto que ele tinha na casa da mãe dele. Então, já que eu tenho que cozinhar, vou cozinhar igual a mãe dele. Alguns pratos, não são todos, tá, gente? Porque, obviamente, cada um vai ter sua preferência, mas vai ter sempre um prato que ela vai fazer igual pro marido. E isso ela cria ali, não só no marido, mas também nos filhos, um amor ali dentro, né, usando o sensorial.
usando o paladar. Então essa forma de conquistar pelo paladar também é muito importante, porque já tem os cheiros. Aqui no Egito, por exemplo, quando a gente está no verão, na época da alta temporada, a gente lá no centro da cidade vai andando, eles vendem colares de flor de jasmim. Muitas vezes eu estava com amigos, a gente no carro, e todos eles falavam: nossa, eu tô sentindo o cheiro da minha mãe aqui. Era o cheiro da flor de jasmim. Eu até brincava com o meu marido, eu falava: você não sente o cheiro da sua mãe também, não? Aí ele: não, minha mãe não usava flores de jasmim, minha mãe usava outro tipo de perfume. A mãe dele usa perfume Opium, não lembro a marca agora, mas aquele perfume antigão Opium, sabe? E aí você vai me dizer aqui a quarta, que é usar dança. Gente, a dança no Egito, ela é muito presente na vida das mulheres. Em muitos e muitos vídeos aqui no canal eu já falei pra vocês que a dança do ventre, ela é feita para seduzir o marido. As bailarinas profissionais, principalmente, eu não sei no mundo inteiro, porque eu nunca perguntei, tá? Mas no Brasil eu sei que as meninas que são profissionais, elas não gostam quando alguém fala assim: ah, você dança pro seu marido numa entrevista? Eu sempre ouvi essa pergunta, né? As pessoas têm essa curiosidade. Aí eu sempre respondi com muita tranquilidade: eu nunca dancei pro meu marido. Não, já dancei, mas eu não gosto de dançar pro meu marido. Eu, Soraya, por quê? Porque eu dançava profissionalmente todo santo dia. Então, quando eu estava com o meu marido, eu queria fazer coisas diferentes, entende? Então, eu não queria dançar pro meu marido, porque pra mim é trabalho. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, pra mim não era. Mas as minhas amigas, todas elas dançam pros maridos. Todas as mulheres egípcias. E eu, obviamente, quando eu casei, o meu marido falava: ai, eu sei que você trabalhou a noite inteira, ou a gente estava de folga, no caso eu estava ali na lua de mel, né, entre aspas, e aí ele falava assim: eu sei que você trabalha com isso, mas dança pra mim? E aí eu dançava, né, gente, dançava, e claro, ele falava: ai, mas você dança diferente de todo mundo, que demais, não sei o que, ele adorava. Mas aí o que acontecia? Quando ele me via no palco, ele falava: ai, não acredito, você dançou pra mim, você dançou pra eles aquela música igual você dançou pra mim. Aí eu cortei, falei: amor, nunca mais eu vou dançar pra você. Eu falei: eu dancei pra você o melhor que eu podia, eu sou profissional, no palco eu tento fazer o melhor que eu posso. Vocês entendem o meu problema? Mas, se você pesquisar, a dança do ventre, lá na época dos faraós, ela era dançada pelas sacerdotisas. Então, a dança do ventre, ela é praticada desde o Antigo Egito, mas no Antigo Egito ela era usada nos rituais de celebração para vários deuses, principalmente da deusa Hathor, que era a deusa da beleza, da fertilidade, da gestação. Ela era a protetora das mulheres e ela era, obviamente, uma deusa muito cultuada, muito popular no Antigo Egito. Só que aí, quando você vai passando ao decorrer da história, você vai ver muitas e muitas mulheres que usaram a dança para seduzir seus homens, ou para seduzir homens. Então eu vou dar exemplo de duas figuras que são assim super conhecidas e que são famosas por terem seduzido com a dança. A primeira e mais conhecida de todas, Salomé, né? Salomé, quando infelizmente aquela infeliz pediu a cabeça de João Batista, ela dançou para Herodes. E ela dançou porque ela dançava muito bem e ele pediu para ela dançar, e ela falou: eu só danço para você se você me der a cabeça de João. E ele disse ok. E aí depois, qual foi a outra mulher que conquistou um grande homem? Aqui não no caso da Salomé, né? Agora uma mulher, uma grande mulher que conquistou um grande homem e teve a entrada para o quarto desse homem a partir da dança. Ao rei, a grande paixão, o grande amor da vida do sultão Suleiman. Ela aprendeu a dançar a dança turca lá dentro do harém, dentro das preparações, dentro das aulas que elas tinham dentro do harém para agradar o sultão. E uma das coisas que elas aprendiam, além de filosofia, música, canto, religião, escrever, ler, idioma, elas também aprendiam a dançar. Então, por exemplo, usando aqui, só para ilustrar para você, uma concubina do Império Otomano,
que vocês já têm aqui, por exemplo, o vídeo da Ren, vou deixar linkado aqui, para quem não sabe do que eu estou falando, de que personagem é essa tão incrível, eu vou deixar linkado a Sultana das Sultanas, que é o vídeo da Ren. Essas mulheres do Império Otomano, que elas eram capturadas, elas eram treinadas para conquistar, para agradar o sultão. Tudo isso que eu falei para vocês aqui era o que elas faziam também. Elas cuidavam muito da pele, elas esfoliavam a pele, elas estavam sempre impecáveis, elas estudavam, e elas aprendiam a dançar, porque a dança, ela é a forma mais erótica que você vai ter de chegar ao coração do seu marido. Então, aprender a dançar a dança do ventre, ela sim é uma dança muito envolvente. Aí você vai falar assim, mas aonde que eu vou aprender a dançar a dança do ventre nos dias de hoje? Não, gente, tô brincando, eu ainda não abri um curso, mas você pode, claro, depois fazer aula comigo. Quando eu abrir, eu vou divulgar, mas Deus ajude quando vai ser, né? Não tô vendendo curso, não. Mas você pode simplesmente chegar aqui no YouTube e colocar aulas para iniciante, dança do ventre, aulas de dança do ventre iniciante. Claro que tudo que você vai achar vai ser um pouquinho mais difícil do que, por exemplo, se você faz uma aula comigo, aqui, ou com uma professora ali, mesmo que sendo online, você faz uma aula de dança do ventre que é feita ali, né? Não dentro de uma plataforma como o YouTube, que o pessoal bota só para fazer uma demonstração do trabalho. Mas vai dar para você aprender, sim. E aí você não vai ficar se contorcendo igual a minhoca fugindo do calor, não. Tenta ser, né, bonita, sensual, vai dançar, tenta não mexer muito a mão, bota só a mãozinha atrás da cabeça, levanta o cabelinho aqui, segura e vai fazendo de um lado pro outro, entendeu? Mas, meu amor, o que vai envolver ali o seu homem ou a sua mulher é a dança, é o fato de você estar se mexendo, é de você estar caracterizada, perfumada, pele super macia. Ai, Sossô, mas a minha pele, eu tenho as pernas de pé de galinha. Eu já falei pra vocês, né, que meu filho às vezes passava a mão na minha perna assim, quando ele era pequenininho, ele, ai, que nojo, mãe, sua perna parece pé de galinha, porque eu raspava a perna e ficava os pelos, como eu já falei pra vocês, eu sou muito peluda, né? Então eu tinha, mesmo quando eu me depilava com cera, quando você passava a mão ao contrário assim, do meu pelo, espetava, né, quando tava nascendo, mesmo não dando pra ver, mas espetava. E meu filho às vezes encostava, ele era pequenininho assim, né, ele vinha pegar a mamadeira dele, alguma coisa, ele encostava em mim, e ele, ai, tá me furando. Então, meu amor, o que eu fazia? Na época, eu não tinha o dinheiro que eu tinha. O que eu fazia? Eu esfoliava a minha pele com o quê? Eu esfoliava com a receita de vovó. Então, às vezes eu usava farelo de aveia, açúcar. Hoje eu uso um dos dois, né? Mas na época minha avó queria esfoliar minha pele mesmo, então ela usava os dois. E a gente colocava azeite de oliva, minha avó sempre fez isso. E quando a gente tinha dinheiro para comprar, colocava mel, entendeu? Então era assim. Se você fizer tudo isso que eu te falei, você testa e depois você me conta. Eu tenho certeza que isso vai fazer, meu amor, seu casamento durar até quando você quiser. Tá bom? Meus amores, não esquece que eu te amo muito. Deixa aqui um like, espalha esse vídeo para toda mulherada que você conhece, tá bom? Um beijo bem no meio do seu coração e fui!